Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Aqui quem fala é o Samuel, instrutor de filosofia do CPV da UEL. E bom, pessoal, a partir da aula de hoje, vamos mudar um pouco do ramo da filosofia que estávamos observando. Vamos deixar a epistemologia um pouco de lado e, a partir de agora, olhar para a política, um ramo muito importante também da filosofia. E nessa aula, vamos analisar a teoria política de Platão e Aristóteles. Só lembrando, pessoal, que para tirar dúvidas, para acessar materiais, vocês podem procurar tanto o Instagram, @quenadasei, e o canal no YouTube, Não Sou Filósofo. É isso, valeu, bora pra aula. Bom, pessoal, acredito que não é necessário ficar apresentando quem foi Aristóteles ou Platão para vocês, porque a gente já viu quem foram esses filósofos e já conhecemos parte de suas teorias, não é? Principalmente a respeito da epistemologia, que aqui já deixando à parte, é muito importante a teoria epistemológica dos dois autores. Mas, falando em política e do pensamento aristotélico em questão, uma frase é ressaltada e é sempre dita: o homem é um animal político. Essa frase é muito importante, você vai encontrar ela em diversos livros, é muito utilizada em redações e todo mundo concorda com ela ou sempre afirma quando vai falar de política e quer dar uma fundamentação filosófica. Mas o que a gente consegue desprender dessa frase de Aristóteles e conseguir compreender da teoria política desse autor? Bom, o primeiro ponto que a gente consegue retirar dessa frase é: a política é um fim natural ao homem. O que isso quer dizer? Que, como o homem é um animal político, isso significa que a política faz parte da essência humana. Dessa forma, o homem, de uma forma ou outra, vai acabar sempre se voltando à política, de um aspecto natural, ou seja, o homem vai naturalmente se agrupar em comunidades e dessa forma vivenciar relações políticas. Para Aristóteles, isso é claro. Outro ponto que a gente consegue desprender dessa frase de Aristóteles é: o homem só pode se realizar plenamente na política. Por quê? Já que a política é uma parte da essência humana, o homem só vai ser plenamente feliz, vai estar plenamente realizado, se estiver envolto de alguma atividade política, ou se a política fizer parte dele de alguma forma, já que isso é algo que faz parte da própria essência humana. Bom, na visão política de Aristóteles também, a gente compreende que a política é a ciência que tem por objetivo a maior felicidade humana, quer dizer, a felicidade humana. E isso tem uma fundamentação básica. Aristóteles acredita que todas as ações humanas são sempre voltadas por uma razão: atingir a felicidade. Aristóteles vai utilizar isso para fundamentar sua teoria ética, a qual a gente vai estudar em aulas futuras. Mas para a gente compreender o que ele está querendo dizer em política, basta a gente compreender essa ideia básica de que todas as ações que realizamos durante o nosso dia a dia e durante toda a nossa vida é sempre buscando um bem-estar, uma vida feliz, não é? Tudo você está estudando aí porque você tem planos e você acredita que esses planos vão te fazer feliz no futuro. Ou você toma um sorvete porque você gosta do sabor de sorvete e ele vai te dar um prazer. Isso são exemplos bobos, mas são exemplos que fundamentam essa ideia de que Aristóteles apresenta de que todas as ações humanas são voltadas para a felicidade, para alcançar essa felicidade. A política não é diferente, e a política é vista, como Aristóteles, como um meio para que essa felicidade seja alcançada de maneira mais eficiente, coletiva. Por isso, é importante lembrar: a política é a ciência que tem por objetivo a felicidade humana. A política é tudo o que se relaciona à busca de ações para o bem-estar, tanto individual como coletivo. O que isso significa? Como eu já estava dizendo, essa busca de felicidade, ela é compreendida também como bem-estar, ou seja, a vida boa, o bom viver. Dessa forma, a gente tem uma compreensão de como Aristóteles via a política, não como a gente vê atualmente numa questão que sempre está nos jornais
e polarizações e discussões e intrigas e brigas até dentro da família. Aristóteles via a política como algo natural ao homem e algo que era um caminho para se alcançar a felicidade, felicidade a qual todos nós buscamos alcançar por meio de todas nossas ações. Sendo assim, a política para Aristóteles, ela não é nenhum elemento distante, mas ela é sempre muito próxima à humanidade. Beleza? Bom, pessoal, ao falarmos de política, é quase automático a gente falar de governos. E Aristóteles, na sua teoria política, vai realizar uma classificação dos governos. Aristóteles vai classificar os governos a respeito de dois critérios: quanto ao número dos que governam e quanto à virtude do governo, ou seja, a qualidade deste governo. A gente pode ter governo que é governado por apenas um, que é o caso aqui do Simba do filme O Rei Leão. O governo de apenas um governante pode dar origem a uma monarquia ou uma tirania, na visão de Aristóteles. E a diferença de uma monarquia para a tirania vai estar em sua virtude, já que a monarquia é um governo virtuoso que busca o bem coletivo e a felicidade geral, conceitos que a gente viu no slide anterior, lembra? A política tem essa função de buscar a felicidade, mas lembre sempre, como felicidade geral ou bem coletivo. A política nunca vai ser vista como um bem individual, porque, nesse caso, se for um bem individual, é um governo corrompido que busca suprir os próprios interesses, nesse caso, uma tirania. E se você lembrar do filme do Rei Leão, você até consegue distinguir, porque o filme lá, eu não vou ficar dando spoiler, apesar de ser um filme bem antigo, mas quem quiser que veja, a gente vai ter um exemplo tanto de monarquia quanto de tirania lá no filme. E pessoal, é importante lembrar que esses conceitos são conceitos aristotélicos do ano 300 antes de Cristo. Ou seja, Aristóteles está falando de monarquia e de tirania a partir da sua perspectiva. Quando a gente fala monarquia aqui, não quer dizer que os governos monarcas atuais, as monarquias modernas, são governos virtuosos, tá? Então, vamos lembrar que a gente está falando de conceitos filosóficos. Bora continuar. Como existe o governo de apenas um, existe o governo de alguns. E o que é o governo de alguns, que Aristóteles vai apresentar? O conceito de governo de alguns é basicamente o conceito de um governo ser formado por apenas um grupo, na maioria das vezes uma elite, e essa elite, muitas vezes, uma elite econômica. Isso caracteriza o governo de alguns, onde apenas uma parcela da população é responsável por definir os rumos políticos de todo um grupo. Dentro do governo de alguns, a gente pode ter tanto uma aristocracia quanto uma oligarquia. E a diferença desses conceitos vai estar, novamente, na virtude. A aristocracia é um governo virtuoso que busca o bem coletivo e a felicidade geral, mesmo que seja dentro de um grupo apenas que esteja comandando. A felicidade é geral e não apenas desse grupo. E uma oligarquia é um governo corrompido que busca suprir os próprios interesses. Neste caso, o governo corrompido busca suprir os interesses apenas deste grupo. É isso que difere, então, uma aristocracia para uma oligarquia, segundo Aristóteles. Bom, e temos também o conceito de governo de muitos. Neste caso, um governo governado por muitos pode dar origem a uma politeia e uma democracia. Uma politeia é um governo de muitos, virtuoso, que busca o bem coletivo e a felicidade geral. Neste caso, como a gente está falando de muitos, a gente fala da maioria da população. E o governo virtuoso, a politeia, nesse aspecto, estaria preocupado com o bem de todos e não apenas da maioria que governa, compreende? Então, as minorias, mesmo que sejam, tipo, pessoas mais ricas, como uma elite econômica, uma elite intelectual, dentro da politeia também estaria sendo abraçada, ou seja, a felicidade e o bem é coletivo. Já uma democracia é um governo de muitos corrompido que busca suprir os próprios interesses.
Nesse caso, Aristóteles vai analisar que a democracia é o governo de muitos, preocupado em suprir apenas as necessidades desta maioria, agindo muitas vezes de maneira injusta com alguns grupos dentro deste governo. Essa é a visão de Aristóteles. Um ponto muito interessante da visão aristotélica a respeito da política é que Aristóteles ele não segmenta um tipo de governo específico que seja o governo ideal. Ele apresenta várias opções, tanto governado por apenas um, como por um grupo de pessoas, quanto por muitas pessoas, e vê qualidades e governos bons dentro dessas diversas opções, como também vê defeitos e possíveis governos ruins dentro dessas várias opções. Isso é muito interessante da teoria aristotélica, e vale lembrar que esses são conceitos filosóficos. Quando a gente fala de monarquia, oligarquia, democracia aqui, a gente está falando dentro dessa visão aristotélica e não de governos modernos atuais. Beleza? Bora então para a visão platônica. Bom, a teoria política de Platão vai estar aliada com a sua teoria das ideias. Isso mesmo, Platão vai estar então juntando tanto conceitos políticos quanto os conceitos da epistemologia, tudo junto para criar uma ideia de política perfeita. A política a qual é um meio para se alcançar a justiça para Platão. Mas calma, pessoal, que é importante prestar bastante atenção nesse ponto, já que o conceito de justiça para Platão não é o mesmo conceito que a gente tem comumente associado à ideia de justiça. Isso a gente vai ver mais para frente. Platão também apresenta que a melhor decisão política só pode ser tomada por aquele que percorre os caminhos do conhecimento e adquirir a ciência política. Dessa forma, Platão já deixa claro na sua teoria política que governar não é para todos. Dessa forma, Platão vai criar a ideia do rei filósofo. Essa ideia, essa teoria do rei filósofo vai estar na obra A República. Nessa obra, Platão vai discorrer a respeito da sua teoria política de uma forma um pouco diferente. Ele estabelece nessa obra Calípolis, que é uma sociedade idealizada. Dessa forma, a política de Calípolis, que é uma política idealizada, é a forma que Platão vê que um governo perfeito deveria ser. Dessa forma, Calípolis é uma sociedade estratificada, ou seja, ela é dividida em categorias sociais. Não são todos iguais. A divisão é baseada nas características da alma dos cidadãos. Lembra do conceito de alma da epistemologia de Platão? Pois bem, ele está aqui de volta. E a gente, num pensamento atual, poderia entender que características da alma dos cidadãos são características pessoais de cada cidadão. Mas, lembre-se, na ideia de Platão, a gente vai estar falando de alma. Mas eu digo características pessoais só para a gente ter uma assimilação mais fácil. Bom, essas divisões são as seguintes: alma de ouro, a classe dos governantes; alma de prata, a classe dos guardas; e alma de bronze, os produtores. Bom, então, Calípolis, a cidade idealizada de Platão, ela é dividida em 3 grupos sociais. Grupos estes que são divididos a respeito da característica da alma de cada cidadão. As pessoas que têm uma alma de ouro, ou seja, vão ocupar a classe governante, vão ser os responsáveis por governar. Aqueles que têm uma alma de prata são os responsáveis por fazer a guarda, né? São os soldados. E as pessoas com alma de bronze são os produtores, são os responsáveis por manter a sociedade funcionando economicamente. Mas vamos compreender melhor esses conceitos que eu sei que são bem abstratos e diferentes para nós, principalmente por utilizar de ideias metafísicas como a alma e utilizar dessas divisões que não estamos acostumados. Bom, então vamos compreender melhor esses conceitos de Platão. O caráter concupiscível, a alma de bronze. É o tipo de alma que há prevalência dos desejos e das paixões mais animais.
Esse caráter mais impulsivo estaria localizado principalmente na região abdominal das pessoas. No modelo político ideal de Platão, seria um bom atributo para os artesãos e trabalhadores em geral, pois eles poderiam, em suas condições de trabalho autônomas, exercer sua liberdade sem ficarem submetidos a grandes responsabilidades. Ou seja, para Platão, a gente aqui está falando, né, da alma de bronze, que refere-se à maior parte da população, não é mesmo? Aqueles responsáveis por manter economicamente a sociedade. E essas pessoas, eles tinham uma alma de bronze porque eles têm a prevalência de desejos e paixões, algo que é associado ao descontrole, algo animalesco. Então, nesse ponto, essas pessoas estariam melhor alocadas em funções que não demandassem muitas responsabilidades. A gente pode ver que Platão ele não está preocupado em agradar a todos. Ele está preocupado em criar uma sociedade que para ele é perfeita. Então, realmente você vê uma segregação das pessoas. Daí a gente tem essa outra característica, que é o caráter irascível, a alma de prata. Nesse tipo de alma prevalecem os impulsos da ira e cólera, né? Raiva, a agressividade e a força. Essas características estariam mais presentes, segundo Platão, no coração e seriam bons atributos para os soldados. Então, a gente vê aqui uma outra característica, no caso, Platão refere-se como características da alma, mas a gente consegue pensar que algumas pessoas têm características pessoais assim mesmo, né? A maioria de nós somos mais impulsivos, algumas pessoas têm uma ira, têm uma agressividade maior e uma força, que para Platão, essas pessoas com essas características seriam melhor alocadas para um serviço militar, nesse caso, né, sendo soldados para proteger a cidade, em vez de ocupar a responsabilidade de manter economicamente ou a de governar. E falando da responsabilidade de governar, a gente tem o caráter racional, a alma de ouro. Nesse tipo de alma, há o predomínio absoluto da razão. A localização corporal dessa característica estaria na cabeça, e ela seria a característica principal dos filósofos e pensadores. No modelo político ideal de Platão, seria a característica dos governantes e legisladores também, pois a capacidade racional e o intelecto os levaria para um modo de governar justo que atendesse da melhor forma o interesse de toda a sociedade. Então, pessoal, a gente vê que apesar de ser duro ao separar essa sociedade em grupos sociais bem estabelecidos, Platão ele está preocupado com o bem geral, com o bem de todos, não apenas com o grupo de governantes. Nesse caso, essa seleção, essa divisão para Platão é necessária para que se alcance então esse bem coletivo. E para deixar uma explicação a respeito dessa característica referente a uma parte do corpo, a gente pode perceber que, então, o caráter racional, a ideia de cabeça, os soldados, né, com a coragem na ideia de coração, e os camponeses, os responsáveis por manter a cidade com a ideia de barriga, a gente tem uma ideia que Platão realiza, que é de comparar o funcionamento de uma cidade com o funcionamento de um corpo. Dessa forma, todos os organismos são essenciais para o funcionamento, cada um em sua função. Dessa forma, Platão valoriza e separa todos esses elementos. Eu sei que não é uma ideia muito popular atualmente e não estou aqui nem defendendo, mas é a forma que Platão vê a política. Por quê? Porque Platão tem sim uma posição antidemocrática, mas essa posição se justifica pois ele acreditava que não é da maioria que viria a melhor ação política, mas daquele que percorrer os caminhos do conhecimento e adquirir a ciência política, podendo levar a justiça a todos. Dessa forma, Platão não busca separar as pessoas da política como algo elitista, mas sim como algo de vocação para cada indivíduo, já que na sociedade de Calípolis, todas as pessoas elas têm uma base educacional
igual. Ou seja, todas as crianças vão para a escola e todos têm a oportunidade de ocupar qualquer característica dentro dessa sociedade. E, vendo as suas aptidões, alguns são selecionados para o serviço militar, outros vão para o comércio e vão trabalhar para manter essa cidade, e outros são estimulados a aprender mais e mais porque apresentam essa característica racional para que possam dominar a ciência política e se tornar bons governantes, os quais vão governar com justiça para toda essa sociedade. Justiça, a qual, para Platão, era caracterizada por uma sociedade onde cada grupo realiza a sua função e não busca interferir na função do outro. Dessa forma, cada um realizando aquilo que era mais apto a se fazer, se alcançaria uma sociedade justa. E essa é a sociedade de Calípolis, idealizada por Platão e vista como uma forma perfeita de política. É, então, pessoal, a gente estabelece aqui, de uma maneira ampla, o pensamento político de Platão, que era, assim, antidemocrático, que dividia as pessoas em grupos sociais referentes à sua característica da alma, mas que buscava, dessa maneira, alcançar um bem coletivo. Diferentemente de Platão, Aristóteles não estabelece um tipo de governo ideal específico, mas demonstra que podem haver governos bons e ruins entre diversos tipos de governo, sendo possível haver governos bons com tanto um ou um grupo ou muitos governantes e governos ruins da mesma forma. Sendo assim, a gente encerra a aula de hoje apresentando as teorias políticas desses dois filósofos e vamos realizar alguns exercícios para ver se a gente conseguiu compreender tudo certinho. Leia o texto que se refere à ideia de cidade justa de Platão. Como a temperança, também a justiça é uma virtude comum a toda a cidade. Quando cada uma das classes exerce a sua função própria, aquela para a qual a sua natureza é a mais adequada, a cidade é justa. Esta distribuição de tarefas e competências resulta do fato de que cada um de nós não nasceu igual ao outro, e assim cada um contribui com a sua parte para a satisfação das necessidades da vida individual e coletiva. Justiça é, portanto, no indivíduo, a harmonia das partes da alma sob o domínio superior da razão. No Estado, é a harmonia e a concórdia das classes das cidades. Olha, pessoal, esse texto do exercício já traz uma boa síntese da explicação da teoria política de Platão que a gente acabou de ver. Porque, ó, aqui a gente já consegue observar, então, a razão para a divisão social que eu apresentei para vocês. E uma parte muito importante, que é o conceito de justiça, que para Platão é a realização da sua função, tanto dentro da sociedade quanto a justiça para o indivíduo, é também esse equilíbrio das diferentes competências do corpo, a razão da cabeça, o coração com a coragem. Vocês recordam, não é? Então, vamos ver essa questão e as alternativas. Sobre a cidade justa na concepção de Platão, é correto afirmar: A. Nela, todos satisfazem suas necessidades mínimas, e inexistem funções como as de governantes, legisladores e juízes. Olha, pessoal, essa aqui a gente não precisa nem dizer muito, né? Com certeza não é, até porque existe um grupo que é responsável apenas por ser os governantes, então com certeza a não faz parte. Não é correta. B. É governada pelos filósofos, protegida pelos guerreiros e mantida pelos produtores econômicos, todos cumprindo a sua função própria. Olha, pessoal, essa parece uma boa síntese da teoria política de Platão, porque a gente tem os reis filósofos, ou seja, aqueles com aptidão da razão, que são os mais aptos a governar, protegida pelos guerreiros, que têm a coragem para proteger a cidade, e é mantida pelos produtores econômicos, que é a grande maioria que sustenta a sociedade, todos cumprindo a sua função própria.
E dentro dessa divisão, a gente tem a sociedade justa. A B parece super correta. Vamos ver só nas outras alternativas se não tem nenhuma para confundir a gente. C. Seus habitantes desejam a posse ilimitada de riquezas, como terras e metais preciosos. Não, né, pessoal? A sociedade de Platão, ela é caracterizada pela justiça, ou seja, cada um ali cumprindo a sua função, fazendo aquilo que é responsável a ele, não uma busca ilimitada por posses e riquezas. Vamos para D. Como principal objetivo fazer a guerra com seus vizinhos para ampliar suas posses através da conquista. Não, com certeza não. O principal objetivo dessa sociedade é alcançar a justiça, é trazer o bem-estar para todos através do seu desenvolvimento. Então, com certeza, a D também não é. E, ela ambiciona o luxo desmedido e está cheia de objetos supérfluos, tais como perfumes, incensos, iguarias, guloseimas, ouro, marfim, etc. Pessoal, também não essa sociedade é uma sociedade muito definida por suas características racionais. Então, essa ideia de busca, esse luxo desmedido, essa busca ambiciosa e objetos supérfluos, não vai fazer parte dessa sociedade. Essa sociedade não vai estar preocupada com esses elementos. Então, a B, que a gente já achou que era correta anteriormente, só foi comprovado agora que é mesmo a alternativa correta. Vamos para mais um exercício. Uma vez que Constituição significa o mesmo que governo, e o governo é o poder supremo em uma sociedade, e o mando pode estar nas mãos de uma única pessoa ou de poucas pessoas, ou da maioria, nos casos em que esta única pessoa, ou as poucas pessoas, ou a maioria governam tendo em vista o bem comum, estas constituições devem ser forçosamente as corretas. Ao contrário, constituem desvios os casos em que o governo é exercido com vistas ao próprio interesse da única pessoa, ou das poucas pessoas, ou da maioria. Pois ou se deve dizer que os cidadãos não participam do governo da cidade, ou é necessário que eles realmente participem. Com base no texto e nos conhecimentos sobre as formas de governo de Aristóteles, analise as afirmativas a seguir. Bom, pessoal, o texto da questão também reforçou muito bem aquilo que a gente já estava vendo em aula, não é mesmo? Porque a gente vê que Aristóteles apresenta possibilidades de governo com diferentes tipos de governantes, né? Um só, um grupo ou vários, e vê que é possível ter governos tanto virtuosos quanto governos corrompidos dentro dessas possibilidades. Vamos então analisar as afirmativas. 1. A democracia é uma forma de governo reta, ou seja, um governo que prioriza o exercício do poder em benefício do interesse comum. Pessoal, eu sei que é meio instintivo a gente concordar com essa afirmação, mas a gente tem que lembrar que, para Aristóteles, a democracia é uma forma de governo corrompida. Então, a 1 não é verdadeira no caso. 2. A democracia faz parte das formas degeneradas de governo, entre as quais destacam-se a tirania e a oligarquia. Aí, pessoal, essa está de acordo com a nossa explicação, não é mesmo? Então, a 2 é a correta. Vamos ver a 3 agora. A democracia é uma forma de governo que desconsidera o bem de todos. Antes, porém, visa favorecer indevidamente os interesses dos mais pobres, reduzindo-se, deste modo, a uma acepção demagógica. Pessoal, a 3 aparentemente está correta. E por quê? Os interesses dos mais pobres. Porque lembra que eu falei que a democracia é o governo de muitos, governado por muitos, corrompido, ou seja, que busca realizar as conveniências daqueles que representam os muitos. Ou seja, a maioria das pessoas são pobres. Então, os interesses que vão ser privilegiados numa democracia são os dos mais pobres. Dessa forma, é sim uma forma corrompida da ideia aristotélica. Então, a 3 está correta. 4.
A democracia é a forma de governo mais conveniente para as cidades gregas, justamente porque realiza o bem do Estado, que é o bem comum. Pessoal, eu sei que é difícil a gente desvencilhar essa ideia que a gente tem pessoal dos conceitos políticos com a da filosofia, mas a gente tem que lembrar que a gente está falando de Aristóteles. E para Aristóteles, a 4 também está errada. Se a gente estivesse falando de Politeia, a gente ia estar falando correto, porque a gente já está falando de um governo feito por muitos que priorizaria o bem comum. Mas no caso da democracia, a gente vê, assim como diz a afirmativa 3, que existe uma predileção aos interesses dos mais pobres, o que concede uma acepção demagógica, ou seja, o bem comum não é um fim desse governo. Dessa forma, a gente pode concluir que então a afirmativa C é a correta, porque as afirmativas 2 e 3 são as que condizem com a teoria política de Aristóteles. Bom, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Agradeço a presença de vocês. Reforço que qualquer dúvida ou acesso ao material vão estar nessas redes sociais. Vocês podem seguir tanto no Instagram, @quenadasei, quanto no canal do YouTube Não Sou Filósofo. É isso, um abraço, bons estudos, até a próxima!